Fala galera, beleza? Vamos chegando à nossa reunião. Seja muito bem-vindo. Vamos chegando, tem o pessoal entrando aí. Beleza. Bom, então hoje a gente vai falar de um plano 30/30, né? O plano barra 30/30. Ô, Cauê, o que que é? Bom, o plano 30/30, ele é relacionado ao gerador de fluxo de caixa imediato, um novo programa, acelerador profissional nosso. Vocês já conhecem? Já, né? Tá no Instagram, é isso aí. Bom, então o gerador de caixa imediato, né? Ele é um programa de a estatística, né, dos dados que a gente tem é que uma média dos nossos participantes, eles conseguiram um aumento de 30%, certo? Em até 30 dias. Mas eu vou trazer um pouco mais de para você para apresentar esse programa de uma forma completa, né? Então, o que acontece? Primeira pergunta, será que é realmente possível um aumento de 30% no fluxo de caixa em 30 dias? Vamos lá. Será que é realmente possível um aumento de 30% no fluxo de caixa 30 dias? Uma excelente pergunta. O que vocês acham? Digita aí no chat aí para mim. Vão colocando aí no chat. O que vocês acham? Sim, não, talvez. E aí? Sim, não. Tem bastante sim, não. Galera, ó, a resposta correta, tá? É talvez. Depende muito se está sendo executado a rotina necessária para atingir esse tipo de resultado, tá bom? E o que acontece? O gerador de caixa imediato é um programa onde a gente ajuda, né, empresários, profissionais que vendem serviço, vendem produtos, né, seja no físico, seja no online, eles a conseguirem gerar esse tipo de resultado. Então, uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: qual que é o momento do mercado, né? Eu vou falar para vocês os grandes problemas, né? Os grandes obstáculos, grandes problemas. O que acontece, né? Como é que eu cheguei nesses problemas? Para quem não sabe, eu venho da indústria metal mecânica, uma indústria altamente competitiva, né? Um segmento altamente competitivo, e ali bem difícil você vender um serviço, né? Porque o contexto de execução do processo ele é baseado em um contexto muito técnico, muito normalizado, muito segmentado. Por um lado, é desafiador, a execução é simples, porque você tem um processo, tem um beabá, mas a venda do benefício do processo ou do projeto, no caso, eu atuei bastante, 18 anos, né? Mais de 18 anos na indústria metal mecânica, atuando com projetos de dispositivos industriais. Então, o que acontece? Os grandes problemas do mercado, o que acontece? Vender esse tipo de serviço, né? Vender serviço. Ou vender um produto, ó, vender serviço mostrando o real valor. Então, esse é um grande problema. Geralmente, né, as causas estão muito relacionadas aos contextos que são pequenos problemas, né? O que que acontece, né? Um dos pequenos problemas é que eu vejo muitos empresários, né? Muitos empresários é, com um desafio enorme sobre discursos de vendas, tá bom? E quando eu estou falando de discurso de vendas, muitos, né, acabam gerando ou apresentando discursos de vendas desgastados. Então imagina você, né, trabalhando arduamente para desenvolver produtos, serviços incríveis, né? Mas quando chega a hora, né, de apresentar, de vendê-lo, né, apresentar para o seu cliente, o seu discurso de vendas não consegue transmitir o valor, o impacto que ele tem, né, na rotina do cliente ou na vida, né, no resultado, né? A gente está falando de dinheiro. Vocês passam por isso? Digita aí no chat para mim. Quem passa por isso? Galera, nem perguntei, galera. Fala para mim, para vocês aí, antes, o perfil de cada um de vocês, se vocês são profissionais na área de projetos, na indústria, se vocês são aspirantes, estão iniciando, são empresários, são donos de negócio.
Digita aí no chat também. Mas voltando aqui, né? O discurso de vendas em geral desgastado, né? Então, geralmente vejo muitos empresários, né, fazendo esforços de forma frequente, entretanto, desperdiçando mais em conversas, né? Muitos empresários, em geral, ele vejo que tem trabalho, né, dia a dia, mas tem trabalhado de forma árdua, né, no desenvolvimento de produtos e serviços incríveis, né? Mas quando chega a hora de vender, o seu discurso não consegue transmitir o valor e o impacto que realmente ele tem. Então, isso, né, acaba gerando o quê? Não vendas. E aí, o gerador, né, de caixa imediato, ele vem para ajudar nessa situação, nesse contexto, nesse pequeno problema. Outro grande problema que eu encontro, geralmente, está relacionado muito à oferta comercial. É, a oferta comercial. Muitas ofertas comerciais, né, que eu vejo de empresários quando eles não buscam, são ofertas desinteressantes. Bom, tá bom? Então, a verdade é que muitos empresários, eles enfrentam dificuldades, né, na hora de criar uma oferta comercial que se destaque ali da concorrência. Estão me entendendo? Você tem esse desafio? Digita aí também no chat. Né? Uma proposta perde, sabe? Que, mano, olha, se o cliente olha para aquela proposta e fala, caramba, isso aqui é um bom negócio. Né? Que desperte tipo, o interesse do cliente, por exemplo, contratar, né? E eu estou falando de clientes que já. Ó, existe clientes, já são seus clientes, e existe clientes em potencial. Então, você fazer tanto o cliente potencial ou o seu cliente, gerar o desejo de continuar trabalhando com você. E isso acaba, né, tendo uma oferta comercial desinteressante, isso acaba resultando em perdas de negócio, né? Perda de dinheiro, deixa muito dinheiro na mesa. Tenho visto muitos empresários com esse problema de oferta comercial. Outro grande problema, né? Mini grande problema, é relacionado à parte de publicidade, exposição, reconhecimento de marca, alcance e tudo mais, né? E aqui eu estou falando de uma publicidade geralmente ineficaz, tá? Então, vejo que muitos empresários, eles investem muito tempo, tá bom? Muito tempo, muito recurso, tá? Recursos, por exemplo, coloca lá, faz uma postagem e vai no Instagram, por exemplo, que é o mais rápido, e aperta o botão impulsionar, né? Investe muito tempo em recursos, em publicidades que não traz resultados tangíveis, porque aquela publicidade, ela não teve uma estratégia para vender. Geralmente, os seus posts nas redes sociais, eles não geram engajamento, tá? A grande maioria dos profissionais e dos empresários que postam não gera engajamento. Geralmente também as campanhas publicitárias, tá? Ela não alcança o público-alvo de maneira eficiente. As campanhas publicitárias, elas não são desenhadas nas três principais fases, né? Que é a parte de aquisição, monetização e ativação. E isso tudo, né, na parte da publicidade ineficaz, acaba, de certa forma, prejudica, né? O termo correto é prejudica, por exemplo, o desempenho, tá? De iniciativas, de ações, por exemplo, para usar, por exemplo, marketing digital, né? E ações de processos de vendas que continuarão, né? E logo, né, a publicidade, quando não tem, por exemplo, uma publicidade não eficaz, né? É, por exemplo, quando ela não acontece, né? Ou seja, ela não alcança, por exemplo, público-alvo. Ou seja, muitos fazem uma publicidade, mas não conseguem atingir. Ah, postei, virou um mural de fotos. Mas como monetizar esse mural de fotos, né?
Então, por exemplo, isso acaba não gerando as vendas esperadas. Então, muitos acabam desistindo até, não, marketing digital não funciona para mim. Presta atenção, presta atenção, sério, isso que eu vou falar agora é um fato. Todo negócio, pequeno, médio ou grande, deve estar digital se quer sobreviver no mundo atualmente. Ponto. Bom? Então, ou você aprende a fazer do jeito certo, está num grupo seleto das pessoas que fazem as estratégias certas, seja lá de discurso de vendas, oferta, publicidade, tá? Eu vou falar as outras. Ou você vai estar num grupo que sempre vai estar catando moeda ou sendo o último a chegar. Simples assim. Eu sei que é duro, tá bom? Mas eu preciso trazer isso aqui. Mas calma que tem, calma. Galera, vem comigo que tem solução. Tô apresentando para vocês. Vem comigo, vem comigo. Então, eu tô falando da publicidade, certo? Dita aí para vocês aí para mim, então. Dita aí para mim. Vocês estão entendendo. Então, né? Legal. Galera, seguinte. Além da publicidade, a gente também tem um outro grande problema aqui. A grande maioria dos empresários, eu vou falar para vocês, 99% dos empresários têm esse desafio, que é referente à falta de rotina, por exemplo, de vendas estruturada. Falando de uma rotina desenhada, desenhada para vender. Falando de um processo de vendas, né? 99% dos empresários, 99% dos prestadores de serviços, ok? De pessoas ou empresas que vendem alguma coisa, seja um produto ou serviço, tem esse problema que é a falta de rotina de venda estruturada, né? Muitos empresários, eles acabam enfrentando a falta de uma rotina estratégica de vendas, né? Em sua liderança, em sua equipe, e a ausência de um plano de venda, por exemplo, detalhado, resulta, por exemplo, em desperdício de esforço, de dinheiro e oportunidades de negócio que vão sendo perdidas. Desafiador, não é? Digita aí para você se. Digita para mim aí se você tem esse problema. Fala para vocês, esse daí foi um dos meus maiores. E olha, hoje, mesmo após feito inúmeros treinamentos, a rotina, desenhar a rotina é um dos momentos que eu isolo-me, né? Eu me isolo para desenhar a rotina no papel e depois coloco, por exemplo, no mapa mental, ou num Trello da vida, ou uma ferramenta que vai me ajudar a fazer a gestão visual desse planejamento. Beleza? Então, isso acaba impedindo, né? Quando você não tem a falta de rotina, ela não está estruturada, né? As oportunidades de negócio elas são perdidas. Isso de forma direta e indireta, mais direta, tá bom? Acaba impedindo o crescimento consistente, né? E consistente e previsível, ou seja, eu estou crescendo, eu sei que eu estou crescendo, de negócios, de empresas. Então, a falta de uma rotina estruturada também é um grande desafio. Show? Então, por exemplo, outro grande desafio, tá? É a parte de esse aqui também atinge 99%, tá? Dos empresários, das empresas, dos profissionais, que é a geração de quê? De leads. Que tipo de leads? Eu estou falando de leads qualificados. Não é qualquer tipo de lead, não, tá bom? Estou falando de leads realmente qualificados. Muitos empresários têm o desafio, ok, de encontrar, né? Onde eu encontro o meu cliente? Cauê, eu fui lá, postei, mas não estou conseguindo. Mas como é que eu encontro esse público, né? Eles vão falar, é só desenhar o avatar, né? Como é que eu atraio, Cauê? Bom, para vocês, tá? Uma coisa que eu geralmente acompanho, né? Dia a dia, tá? Geralmente, presta atenção, isso aqui que eu vou falar para vocês
Galera, vamos lá, vamos lá. Conversa aqui, tá fazendo sentido para vocês? Fala aqui comigo no chat. Tá, né? Legal. Então é o seguinte, ó. Geralmente, eu vejo muitos empresários enfrentando, né? Patinando. Eu vou falar para vocês, enfrentando. Eu vou até suavizar aqui, né? Porque quando eu falo que, para alguns, que é difícil, muitos não gostam. Ah, não é difícil. Eu falo, mas quando você gera. Então, muitos patinam, escorregam, sabe? Tipo, não consegue ter firmeza, escorrega. Não tá para acontecer, escorrega. Ah, Cauê, aconteceu, escapou. Tá bom, acontece, né? Então, acaba escorregando no processo de atrair leads, né? Qualificados para a sua empresa, para o seu negócio. E o fato é que a geração, né? Existe uma estratégia de geração de leads ideal. E tem empresário que tem também uma estratégia de geração de leads, mas que não está funcionando adequadamente. Existe aqueles que nem têm, existe aquele percentual que tem uma estratégia, mas ela não está funcionando de forma adequada, né? E acaba gerando perda em oportunidades valiosas de conversão, que elas vão sendo perdidas por não conseguir atrair, né? Como atrair esse público, né? Existem inúmeras estratégias, eu vou falar um pouquinho. É justamente o que eu quero começar a trazer para vocês, né? E isso acaba afetando. Ó, e somando, esse aqui, discurso de vendas, né? Vamos colocar esse aqui, ó, pronto, ó, né? Cadê? Discurso de vendas. Esse aqui é o grande problema. Não, vou colocar então o seguinte, ó. É uma sequência, tá? Então, ó, discurso de vendas desgastados, oferta comercial desinteressante, publicidade ineficaz, falta de uma rotina estruturada e falta de geração de leads qualificados, né? Ou seja, a falta de atração. Acho que o termo correto seria a falta de atração, né? Não é nem geração. Geração é a solução. Falta de atração de leads qualificados. Beleza, ajustado aqui. Então, tudo isso, tá bom? Acabar impactando negativamente o fluxo de caixa. Mas, vamos lá. Calma, que nem tudo está acabado. É bem simples. A solução, ela é muito eficaz, ela é óbvia, ela é 1 mais 1 igual a 2. Ela é um plano, gente. Esse aqui eu vou mostrar para vocês, é um plano. Então, eu vou apresentar para vocês aqui agora. Vou até beber água, tá? Vou mostrar um plano para vocês aqui agora, que esse é o plano 30-30, tá? Então, qual que é a ideia? Vou colocar aqui o plano. O plano. Vamos colocar o plano. O plano. Pronto, que é o plano. Então, primeira coisa, né? Como é que a gente resolve o discurso de vendas desgastados? Basicamente, desenvolvendo discursos de vendas. Vou colocar aqui convincentes. Convincentes, persuasivos, tá bom? Eu gosto de usar a palavra convincentes. O pessoal não gosta muito da palavra persuasiva, eu gosto. Segundo, né? Como é que eu resolvo essa situação da oferta comercial desinteressante? E aí, como é que eles fazem? Fala pra mim. Bom, então, aqui a ideia é uma oferta, a criação de oferta comercial atrativa. Publicidade ineficaz. Então, a gente vai fazer o quê? Geração de publicidade impactante. Falta de uma rotina estruturada. Então, a gente vai fazer o quê? Um plano de vendas. Rotina, vamos colocar um plano de vendas detalhado. O W2H, por exemplo, e rotina, gente, e rotina estratégica. É,
A fase estratégica é quando eu estou falando, time de vendas com time de execução tem que estar alinhado, tá? Eu já... Não levou para isso. Já presenciei empresas que patinaram porque o time de vendas vendia muito e a produção não conseguia entregar. Então, tem que estar um plano detalhado e a rotina estratégica, ou seja, tem que estar correlacionados. Informação vale ouro. Os dados, as chaves de resultado, né, as informações, os indicadores de resultados, eles são importantíssimos. E justamente isso aqui tem que estar dentro do plano. E a falta de atração de leads qualificados. Então, aí sim vem o geração de leads qualificados. Bom, né? Então, estão aqui comigo? Som. Galera, e é isso, tá? Então, justamente esse aqui é o plano. Então, é você fazer isso aqui. E justamente entendendo essa necessidade desse grupo de empresários ter o acesso e quando vem nos procurar, eu entendi que existe esse padrão. Esse aqui é um padrão, tá? E justamente vendo essa situação, esses problemas acontecendo, eu criei um programa gerador. Vamos lá, o programa. Vamos falar sobre o programa. O programa, vamos lá, gerador de caixa imediato. Então, o programa gerador de caixa imediato, ele literalmente ele escreve a execução desses 5 aceleradores, né? 5 serviços aceleradores. Então, por exemplo, o discurso de vendas convincentes, para você ter uma ideia, o que que a gente faz nessa primeira fase, né? Que aqui a gente pega o caixa imediato e esse programa a gente quebra ele, né? A gente divide, vamos falar a melhor palavra, divide ele em 5 fases. Fase um, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Por exemplo, na fase um, vamos colocar na fase 1, vamos colocar, não, vou colocar um aqui para vocês entenderem que isso aqui é a fase um. Aqui é a fase. Tá bom, é fácil, né, galera? Legal. Que bom que vocês estão gostando, gente. Para vocês que eu gostaria, lá atrás, quando eu estava começando, tivesse esse tipo de assunto mais claro, objetivo. E se não tiver claro, vocês mandam aqui. Depois esse chat aqui vai ser salvo, fechou? A gente vai dar continuidade. Então vamos lá. Né? Logo aqui, vamos falar aqui, então, essa fase um, certo? Eu vou até. Não, vamos deixar aqui só na fase um. Olha aqui, então, por exemplo, nessa primeira fase, a gente foca em aprimorar o seu discurso de vendas, seja do seu serviço, seja do seu produto, de forma que a gente consiga garantir que você transmita, né, a sua mensagem de forma clara e convincente. Gente, clara e persuasiva. Eu vou dar a palavra persuasiva, bom? Quando eu falar persuasiva, vocês entendem que eu estou falando de convincente. Beleza. Então é o seguinte, ó. Por exemplo, nossa equipe, né, da Central de Novos Negócios, ela irá desenvolver, né, um discurso de vendas poderoso com você, um discurso de vendas persuasivo, que captura a atenção do seu público-alvo, aquele público-alvo, beleza? E os convence a tomar uma ação. Nosso time, eles utilizam, né, eles dispõem de técnicas comprovadas de escrita publicitária, com ênfase comercial, storytelling, copyright, técnicas avançadas de copywriting, e todas essas técnicas para destacar os benefícios exclusivos dos seus produtos, né, dos seus serviços. Então, dessa forma, eles fazem essa união dessas técnicas de forma que consiga, né, gerar de forma convincente os benefícios. Tá? Então, essa é a situação mais vantajosa para você ir aumentando a conversão, né? As taxas de conversão. Então, por exemplo, quais são geralmente aqui, né? Por exemplo, quais são os ganhos, né? Por exemplo, quais são os benefícios de quando você ajusta, né?
ajusta, quando você desenvolve uma estratégia de vendas convincente, persuasiva, né? Vamos lá. Primeiramente, aumento, né? É visível que há um aumento, cadê? Um aumento do engajamento do público, tá bom? Que público, Cauê? Público-alvo, galera. É visível quando você desenvolve estratégia. Ou, né, também acaba, quando você desenvolve, né, uma estratégia, um discurso de vendas convincente, uma das coisas mais top do discurso é que você acaba destacando os benefícios exclusivos, tá? Seja do seu produto, seja do seu serviço, ok? E no terceiro, há e também, né, eu listei aqui três benefícios, em geral tem uma lista, trouxe esses três aqui para mim que são os mais relevantes, acaba sendo, deixa eu trazer, né, eu gosto, eu vou falar assim, melhora no convencimento, na clareza da mensagem de valor do seu produto. Ou seja, realmente do seu produto, certo? Ou do seu serviço. Fica muito mais claro enxergar os benefícios de transformação. Por quê? Está sendo destacado os benefícios exclusivos. E não está sendo somente feito a descrição detalhada, né? E descrição geralmente está muito relacionada à característica física, né? Ou à característica executada do processo. Então, eu, por exemplo, ó, eu estou detalhando para vocês a descrição do processo e, ao mesmo tempo, eu estou falando sobre os benefícios. Tá entendendo? Essa é uma estrutura ideal de apresentação. Fazendo, por exemplo, esse tipo de apresentação que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, eu estou usando já com vocês mesmos, entendeu? Então, é o seguinte, oferta comercial atrativa, por exemplo, já a oferta comercial atrativa é a segunda fase do nosso programa. Ela consiste em criar, por exemplo, ofertas comerciais irresistíveis, e nessa fase nós usamos todas as nossas expertise em desenvolvimento de ofertas comerciais irresistíveis e únicas. A gente acaba destacando os benefícios exclusivos, né, dos seus produtos e serviços, enfatizando o valor que ele traz para o cliente. Utilizamos estratégias inteligentes, descrições estratégicas, sim, para garantir que a sua oferta ela se destaque, seja evidência, né, diante da concorrência, gerando um aumento significativo de conversão. Por exemplo, benefícios, aumento das vendas, diferenciação da concorrência, o cara se diferencia, atrai novos clientes, até que a gente conhece o público frio, se consegue na estratégia gerar até um efeito de escassez de urgência do seu produto, percepção de escassez de urgência, e isso atrai a atenção do ser humano. E também acaba, né, na oferta, gente, a oferta é o reforço da percepção de valor. Entre você criar um conteúdo e você criar uma oferta, criem ofertas, tá? Não investam tempo criando, por exemplo, conteúdo, invistam em ofertas. Então, por exemplo, a parte da publicidade impactante, né, que é a fase 3. Vamos falar, a visibilidade ela é fundamental para o sucesso desse negócio. Já te falei, quem não tiver no digital, seja empresa pequena, média ou grande, está fadado. Eu não vou falar, fadado a correr sérios riscos de estar fechando. Tá bom? Então, nesse caso, né, nessa fase do programa, nós iremos, por exemplo, criar uma estratégia de publicidade eficaz, tá bom? Já que é uma publicidade impactante, uma publicidade que gera resultados reais. A gente vai desenvolver, tá bom? Toda a estratégia para envolver o seu cliente, né, aquele público-alvo, com estratégias para capturar a atenção do seu público-alvo e os levar em ação. Além disso, a gente vai desenhar, tá bom? As campanhas publicitárias, segmento, primeiro aquisição, depois monetização, aí a gente vai entregar esse plano para você colocar em prática.
Os benefícios, né, que acabam gerando publicidade impactante. Então, por exemplo, primeiramente, aumento do reconhecimento de marca, influência no comportamento do consumidor, maximização do retorno sobre investimento e fortalecimento da reputação da marca. Olha que top. Fase 4, por exemplo, né, ela está relacionada ao plano de vendas detalhado e à rotina estratégica. Nessa quarta fase, por exemplo, a gente vai desenvolver um plano de vendas detalhado e uma rotina estratégica personalizada para o seu negócio. Essa fase, né, nós oferecemos, por exemplo, para você uma solução para a falta de 99% dos empresários, né, que é a falta de uma rotina estruturada. Desenvolvemos, por exemplo, um plano de vendas detalhado e uma rotina estratégica, tanto para você quanto para sua equipe. Realizamos uma análise, né, profunda ali nos bastidores do seu negócio, do seu mercado, identificamos melhores abordagens de vendas e definimos metas claras e alcançáveis, tá bom? Nada muito... Metas realizáveis e claras, alcançáveis, fechou? Além disso, nós também vamos fornecer a parte de, olha que legal, treinamento especializado e orientação contínua para garantir que a sua equipe execute o plano com eficácia. Top, né? Então, por exemplo, e os benefícios de uma rotina? Qual que é, vocês acham? Vamos lá. Primeiro benefício, mais profundo do seu mercado-alvo. Gente, analisar, saber o que o mercado quer. Caramba, metas claras e alcançáveis. Treinamento especializado. Olha quanta coisa você ganha fazendo isso aqui. Aumento consistente nas vendas. Aumento também, olha, acaba gerando aumento na fidelização dos clientes. Por quê? Porque você vai falar com o cliente certo. E também tem toda aquela parte de análise e adaptação contínua. Top, né? E a geração de leads, ok? Geração de leads qualificados. É por último, é a última fase, a fase 5. Opa, tá faltando aqui um 5. Estão comigo? Estão comigo? Não, né? Então, e ó, a ideia é o seguinte: não menos importante essa fase, tá bom? Mas nessa fase a gente vai implementar toda a parte estratégica eficaz de geração de leads qualificados. Geralmente através de criação de imãs digitais atrativos, a gente vai capturar informações valiosas de clientes em potencial e, por fim, né, toda essa parte do nosso programa de acompanhamento, de orientação, né, ele vai te ajudar a criar um imã poderoso específico. Por exemplo, como um e-book, um webinar, um checklist, ok? A gente vai te ajudar a escrever isso. Isso tudo acaba gerando um impacto porque vai alcançar o público certo e aumentando a sua base, né? A sua base de leads. E, de novo, aqui não tem lead, geralmente não tem cliente. Lead é a semente do negócio. Para virar uma flor, precisa de uma semente. Então, lead é... Ou seja, quanto mais leads você tem, maior é o lucro, maior o potencial de venda, tá? E os benefícios de geração está relacionado a taxas, por exemplo. Aumento da taxa de conversão, ou seja, taxa de conversões mais alta. Uma segmentação muito mais precisa. Eu vou falar muito, eu gosto de falar muito, porque é muito mais preciso. Crescimento da base de leads, aumento do engajamento, mensuração, tá? Mensuração tanto da otimização e da geração de receita. Acaba sendo tudo otimização, certo? Galera, bom, e é isso. Esse aqui é o gerador de caixa imediato. Esse aqui é um programa, tá? E seguinte, então hoje a gente tem uma oferta especial que eu quero te apresentar aqui agora, nesses poucos minutos que a gente está aqui para acabar. E seguinte, a ideia é que você vai ter todas essas fases. Meu time e eu, lembra? Nós não estamos para perder tempo. Nós vamos te ajudar a implementar tudo isso aqui. O programa acelerador de resultado não é curso. A gente vai fazer isso aqui com você. Cada uma dessas etapas, tá bom? E, por exemplo, dentro do programa, como bônus, tá? Para quem aproveitar agora essa oportunidade, essa oferta especial, a gente vai levar de 2 pontos. 2 pontos, tá bom? O primeiro, tá bom? É uma mentoria com foco em anúncios, construção de anúncios. Então, ou seja,
A gente vai desenhar um plano para você fazer anúncios para converter estranhos em clientes todos os dias. Por exemplo, como você vai criar o anúncio, como planejar o investimento do anúncio, né? A gente também pensa em tráfego, qual a segmentação do público você pode começar, tá bom? E o segundo é um pacote, tá bom? Um pacote de copy, tá? Eu chamo um pacote de post vendedores, tá? São copies para gerar atração e venda para o seu cliente. Cauê, qual que é o investimento para esse programa? Hoje, esse investimento é R$ 5.000 à vista, ok? Ou 12 vezes de R$ 500. Só que é o seguinte, tem uma oferta especial rodando. Você fechar ainda hoje, bom? Se fechar hoje, esse programa tem uma oferta que nós vamos liberar esses 5K em 12 vezes sem juros. Bom, seguinte, achou interessante? Então, faz o seguinte. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, não sei se você vai estar, aqui no pessoal do grupo a gente vai colocar, vai ter um link para você conversar com o meu time. E lá eles vão liberar esse link exclusivo, tá bom? De 5K em 12 vezes. Ou seja, nós vamos absorver os juros. Show? E é isso que eu queria dizer para vocês. Galera, então é o seguinte. Vejo vocês do outro lado. Dúvidas? Eu vou encerrar essa reunião. Quem quiser ficar aqui comigo, a gente fica. Fechou? Um forte abraço e eu fui.